tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver me assistindo. Não esqueçam de fazer a sua inscrição, deixar o seu like, compartilhar o vídeo e se tornarem membro do canal. Ativem também o sininho para que vocês possam acompanhar todos os vídeos quando eu postar. Bom, conforme vocês viram aí no título do vídeo, essa notícia é uma notícia que só mostra que eu nunca menti, que eu sempre falei a verdade, e eu quero ver aonde tá essas pessoas que mentem, que enganam os brasileiros o tempo todo, que fazem vídeos enganadores, dizendo que as coisas aqui em Portugal está tudo bem, dizendo que não tem nada acontecendo, dizendo coisas enganosas e mentindo o tempo todo para os brasileiros. Sinceramente, eu acho que isso só vai acabar quando os próprios brasileiros enxergarem esta realidade e verem essa situação. Essas pessoas que têm grupo, essas pessoas que têm milhares de pessoas no Instagram, essas pessoas que têm milhares de inscritos, que é tudo brasileiro, porque eu não posso reclamar. Eu tenho um grande público aqui no meu canal, mas é português. Porque se eu tivesse brasileiros no meu canal, eu garanto que muitos não estariam caindo nessa, que muitos não estariam caindo nessa bobagem que os brasileiros estão tanto acreditando. Tá, gente? Então isso é um absurdo. Olha aí, ó, olha o resultado dessa situação. Olha só as reportagens de hoje falando sobre a imigração, mostrando que centenas de brasileiros estão pedindo para voltar porque não tem dinheiro, porque estão passando fome, porque não conseguem emprego. Então eu pergunto para vocês, da onde essas pessoas tiram essas informações de que as coisas aqui estão bem? Da onde vocês tiram isso? E o pior é que essas pessoas querem fazer ao contrário. Essas pessoas, elas querem enganar os brasileiros a tal ponto de querer denegrir quem fala a verdade. Mas aqui ninguém vai me denegrir, ok? O meu canal tem autoridades de Portugal, o meu canal tem gente muito importante de Portugal. Então se algum de vocês tentarem destruir meu canal, como vocês tentaram há um mês atrás, vai ficar feio para vocês. Vai ficar feia a situação para vocês. Tá? Porque vocês têm que falar a verdade. Devido tanta ilusão, tanta coisa que vocês falam errada aqui no YouTube e em grupo de WhatsApp e em vários lugares, o brasileiro que está lá no Brasil desesperado acredita e aí pega tudo, vende tudo e vem pra cá e não quer saber. Essas pessoas que têm milhares de inscritos deveriam usar o seu canal para falar a verdade. Não é momento de ficar mostrando coisas pessoais. Não é momento para isso. Não é. O mundo passa por um momento muito difícil. O Brasil é um dos países mais afetados, mas Portugal não tem nada a ver com isso. Portugal já tem que lidar com os seus problemas, tá? Esse vídeo é longo porque eu vou deixar depois a matéria, porque muita gente tem preguiça de ler, então eu vou deixar a voz do Google para que vocês ouçam a matéria de hoje. Várias matérias falando sobre esse assunto, tá, gente? Fora o Jornal de Notícias aqui de Portugal, mostrando a realidade de muitos brasileiros pedindo comida, pedindo alguma coisa para comer na rua, porque não tem dinheiro. Agora vocês acham que vale a pena, você que está no Brasil, por mais que o Brasil esteja numa situação complicada, analisa. Analisa, bem ou mal, no Brasil nesse momento você tem sua família, você tem seus amigos, você tem quem pedir ajuda caso você precise. Agora aqui você vai ter quem? Quem que você quase 4 meses que eu estou aqui, ó, no norte, não consigo arrumar emprego, eu mando currículo todo dia, ninguém chama, não tem trabalho, não tem, ainda mais com essa situação de pandemia, não tem, gente, é mentira, não tem nada. Se eu não tivesse meu dinheiro no Brasil, eu tava passando fome. Agora, por que essas pessoas não acreditam? Por que essas pessoas acham? Vocês acham que eu ia perder meu tempo de fazer um vídeo falando isso, se isso fosse mentira? Se eu estivesse mentindo, pra quê que eu vou perder tempo para isso? A prova tá aí. Vocês acham mesmo que é momento para vir para Portugal, enquanto milhares de pessoas estão pedindo para voltar? É isso mesmo que vocês querem? Criar mais um problema para a vida de vocês? Ah, mas se tá ruim, por que você tá aí? Eu tô aqui porque eu tenho condição. Infelizmente tem que falar assim. Só por isso. Isso não é arrogância. Porque se fosse arrogância, eu nem faria vídeo, eu enganava vocês. Eu estaria fazendo igual outras pessoas. Tava mostrando minha casa, mostrando meus carros, mostrando as coisas que eu tenho, mostrando os perfumes que eu tenho, mostrando o que eu compro. Poderia estar fazendo isso. Por que eu não faço? Porque eu não sou leviano. Porque eu não sou irresponsável.
porque eu tenho o objetivo de ajudar o próximo e não de atrapalhar a vida das pessoas. Olha, gente, que eu estou na minha casa, no apartamento que eu comprei, eu não estou pagando porque eu entrei no sistema habitacional e mesmo assim o dinheiro não dá. Gente, segunda-feira, eu não minto, eu falo a verdade, meu marido recebeu 720 euros, pois eu fui, paguei luz, paguei água, paguei não sei o que. Quando eu fui ver, já não tinha quase dinheiro na conta. Não dá para fazer nada o dinheiro. Não se iludam. Se eu não tivesse o dinheiro no Brasil para poder mandar para cá, eu tava fudido. Então, sabe, eu sinceramente eu não sei o que essas pessoas estão pensando, o que essas pessoas estão achando, como que é a vida de imigrar. Isso não é pessimismo, isso não é ser negativo, isso não é nada, isso é a realidade que vocês não querem aceitar. Vocês preferem ficar vendo vídeos de enganador, preferem ficar vendo coisas ilusórias. Eu deixei de fazer vídeo de vlog, deixei de mostrar apartamento, deixei de mostrar minha casa, deixei de falar dessas coisas porque isso ilude. No momento certo, quando as coisas estiverem bem, quando for o momento para vocês virem para Portugal, eu sou o primeiro a dizer, gente, venha para Portugal, traga seu dinheiro, faça seu planejamento, mas não é o momento, gente. E essas pessoas insistem em dizer que é. Tem gente, o próprio brasileiro que está no Brasil não sabe o que está acontecendo aqui e fica falando, ai, porque o Brasil também está assim, porque não sei o que lá. Gente, para! O Brasil não é Portugal, o Brasil não tem o euro. Da onde vocês vão tirar dinheiro? É muito dinheiro, gente. Sinceramente, eu não entendo essa situação. Eu não entendo o motivo dessas pessoas fazerem isso. Não entendo. Então eu vou colocar a reportagem para que vocês ouçam e isso só comprova tudo que eu venho dito no meu canal, que eu nunca menti, sempre falei a verdade, nunca iludi o brasileiro, sempre tentei falar a verdade no meu canal. Mas a verdade as pessoas não querem ouvir. Elas criticam, elas fazem aquela linha como se eu fosse o errado, elas tentam reverter a situação, mas eu continuo com a honestidade, eu continuo falando a verdade, porque eu sei que a verdade sempre aparece, mais cedo ou mais tarde. Então, hoje o meu canal pode estar pequeno, porque os grandes tentaram destruir o meu canal, mas um dia o brasileiro vai enxergar que eu não minto. A prova está aí. Pedidos de retorno de imigrantes sobem 32%. Brasileiros são a maioria. Pandemia acentuou situação económica e social precária de imigrantes, analisa a Organização Internacional para as Migrações. Consulado diz que Portugal vai perder 1,5 milhões de turistas brasileiros com fecho de fronteiras. TAP tem programados 7 voos semanais de ida e volta para o Brasil em junho. Os pedidos de retorno voluntário feitos à Organização Internacional para as Migrações, OIM, subiram 32% no primeiro semestre de 2020 face ao período homólogo do ano anterior. A esmagadora maioria dos pedidos continua, tal como em anos anteriores, a ser de cidadãos brasileiros a viver em Portugal, representando cerca de 93% do total. De janeiro a junho de 2019, a OIM recebeu 322 inscrições de pedidos de apoio de imigrantes para regressarem aos seus países. No mesmo período de 2020, o registro foi de 472 pedidos. Os brasileiros representam 1/4 do total dos estrangeiros regularizados a viver em Portugal, com 151.304 residentes. Segundo Luís Carrasquinho, ponto focal para o apoio ao retorno voluntário e à reintegração da OIM em Portugal, estes dados são um efeito da pandemia que acabou por acentuar a situação económica e laboral precária destes imigrantes. Muitos estão a trabalhar no sector informal e acabam mais rapidamente por entrar numa situação de dificuldade e pedir apoio. A pandemia veio potenciar estas situações. O grande pico de pedidos deu-se em abril e maio, afirma. Estamos a caminhar para uma normalidade que continua, com os voos comerciais fechados durante parte de março e abril, conseguiram ainda agendar viagens em maio e junho, todas para o Brasil. Perspectivamos que a média de pessoas que embarcaram foi de 25 a 30 por mês. É que depois de feitos os pedidos, é preciso esperar não menos de 1 ou 2 meses, até estarem processados, explica. Nem todos mantêm o pedido. Criado desde a década de 1990, este programa é financiado pelo Fundo Asilo, Migrações e Integração em 75% e os restantes 25% pelo governo português. Em 2016, 2017 e 2018 o orçamento foi de 1,5 milhões de euros.
para o período 2019 e 2020 o orçamento é de cerca de 1 milhão de euros. Consulado lamenta a perda de 1,5 milhões de turistas. Também o Consulado do Brasil apoiou o retorno, em voos de repatriamento, de 2.138 pessoas. Durante a pandemia, foram essencialmente turistas que tinham ficado retidos em Portugal e pessoas em situação de desamparo. Não estão a sentir a necessidade de fazer novos voos governamentais, diz Eduardo Osana, cônsul-geral adjunto do Brasil em Lisboa. Esgotou-se o repatriamento. De momento não está previsto que as coisas mudem, afirma. Sobre o fluxo em sentido inverso, do Brasil para Portugal, Eduardo Osana comenta o fecho das fronteiras, anunciado esta terça-feira pela União Europeia a países como Estados Unidos e Brasil, vão perder 1,2 milhões de turistas brasileiros, isto com base na estimativa anual dos brasileiros que visitavam Portugal. Do seu conhecimento, a maioria dos passageiros que estão a embarcar no Brasil em direção a Portugal são cidadãos residentes portugueses ou pessoas ao serviço do governo. Não tem informação de qualquer incidente até ao momento. Segundo a TAP, em julho estão programados existir 7 voos semanais para o Brasil, 3 para São Paulo, 1 para o Rio de Janeiro, 2 para Recife, 1 para Fortaleza. Em agosto prevê-se um aumento de 7 voos para São Paulo, 4 para o Rio de Janeiro, 2 para Recife, 2 para Fortaleza e 2 para Belo Horizonte. O Gabinete de Comunicação garante que as atuais regras estão a ser cumpridas, medição de temperatura e preenchimento do cartão de localização de passageiro, e a cumprir as regras de apenas embarcar quem é cidadão europeu ou residente na Europa.